A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter vocês aqui conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Hoje nós vamos gravar a quinta aula sobre escatologia. Hoje nós vamos tratar sobre o arrebatamento da igreja. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. O arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos serão glorificados. Nós já vamos entender o que significa isso, né? 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 13 ao 18, diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós temos por objetivo dessa aula, o arrebatamento da igreja, ressaltar que o arrebatamento da igreja será a completude da salvação, será o complemento final da nossa salvação em Jesus de Nazaré. Objetivo 1, saber que todos os salvos serão arrebatados. Objetivo 2, como explicar como se dará o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. E o terceiro objetivo, compreender o que acontecerá antes e depois do arrebatamento. Então vamos ao nosso ponto central, que diz que a igreja de Cristo será arrebatada pelo Senhor. Todos os salvos subirão para se encontrarem com Jesus nos ares. Hoje nós vamos ver a respeito desse glorioso, de um dos assuntos mais gloriosos e esperados da Bíblia Sagrada, que é o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus para levar a sua igreja para o céu. Essa meditação, ela é de máxima importância para os nossos dias, já que ultimamente se ensina tão pouco a respeito da volta de Jesus. Por isso nós estamos estudando essa escatologia, hoje, sobre o arrebatamento da igreja. Todos os salvos serão arrebatados. Na primeira fase da sua vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará a terra. Ele estará nos ares ou nas nuvens. Vamos pegar o texto de referência que nós estamos meditando, 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
e o versículo 17, que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, os salvos vão encontrar com Jesus nessa primeira fase da sua vinda, como nós entendemos, nos ares. Número 1, a reunião dos salvos no encontro com Cristo. A palavra arrebatamento no grego é harpazo. Este vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina, de modo súbito. Então, o arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, isto é, confessaram a Jesus como seu Salvador e permaneceram fiéis até a morte. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o arrebatamento é para todo aquele que confessa Jesus como Salvador e que busca santificação, que busca ter uma vida de acordo com os padrões bíblicos, os padrões do Evangelho de Jesus. Apocalipse 2:10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o arrebatamento é para os que confessam a Jesus como seu Salvador e permanecem fiéis até a morte. Não pode desistir, não pode apostatar, não pode desanimar. E os que estiverem vivos, né, os que serão arrebatados, os que estiverem vivos, aguardando o glorioso evento. 1 Tessalonicenses 4:13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, ou seja, os perdidos, os ímpios, tá? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, os mortos no arrebatamento serão ressuscitados e nós, os vivos, seremos arrebatados e transformados em corpo glorioso. Quem será arrebatado? Tá? Todos os salvos que foram transformados mediante um novo nascimento. Precisa nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3. Só chegarão aos céus aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí ele faz um comentário aqui, que a vida cristã não é fácil, ela exige renúncia. O caminho que conduz ao céu é estreito. Todo crente em sua jornada aqui na terra enfrenta montes e vales, alegrias e tristezas. Infelizmente, muitos não perseveram e acabam vencidos pela carne, acabam vencidos pelo mundo e acabam vencidos por Satanás. Então ele diz aqui: seja fiel, meu irmão e minha irmã,
pois há uma recompensa para os que são fiéis e igualmente para todos os infiéis. Então há uma recompensa para os fiéis, recompensa de vida eterna, para os infiéis, recompensa de morte eterna. A palavra de Deus alerta que no grande dia do Senhor, está lá em Apocalipse 22:15, os ímpios ficarão de fora, mas os que permaneceram no Senhor serão transformados e subirão para se encontrar com Deus. A promessa do arrebatamento e do céu é para quem vencer, né? Lá em Apocalipse, que nós acabamos de ler, no capítulo 3, verso 12, diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, a quem vencer. Então, é para quem permanecer até o fim. Portanto, não desista, não desanime. Essas lutas, essas tristezas, essas provas, elas fazem parte do aprimoramento espiritual do seu caráter e do meu caráter. Nós não podemos desistir. Portanto, todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados. Todos os que permanecerem fiéis a Jesus serão arrebatados. Mas o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, o que a Bíblia diz? A ignorância acerca dos mortos. Nós já lemos lá em 1 Tessalonicenses 4:13. Ao fazermos uma leitura atenta das primeiras epístolas aos Tessalonicenses e Coríntios, vemos que os crentes tinham muitas dúvidas acerca dos mortos em Cristo. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 12. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, é do versículo 12 ao 23, mas nós vamos ler só alguns versículos. Olha só. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Então, Paulo estava questionando, versículo 13. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E aí ele vai desenvolvendo essa ideia até o versículo 23, e quando ele diz no versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, né, por causa do pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregar o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Então nós vemos aqui que todos serão arrebatados com Cristo na vinda dele. E aí a partir do versículo 35, ele dá continuidade, né? Vai dizer, como é que alguém diz que como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Então eles estavam em dúvida, como é que isso iria acontecer? E aí ele começa a usar algumas analogias e diz no versículo 38, mas Deus dá-lhe corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo,
E versículo 40, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. E aí ele vai desenvolvendo para no versículo 49, ele diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, que é a de Adão, assim também traremos a imagem do celestial. E aí ele diz no versículo 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então haverá uma transformação desse corpo corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso é um milagre, isso é só para quem crê em milagre, conforme é descrito na Bíblia Sagrada. Para quem é ímpio, para quem é incrédulo, isso aqui é absurdo. Então, me perdoe você, meu irmão, minha irmã, se você não crê, tem que ler mais a Bíblia, porque isso aqui é milagres que vão acontecer no arrebatamento da igreja. Então, erroneamente, alguns deles acreditavam que na volta de Jesus, os que já haviam morrido não tinham mais esperança de ressuscitar. Então, para a igreja primitiva, muitos achavam que aqueles que tivessem morrido antes do arrebatamento, pronto, esses estavam perdidos. Foi por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses para dirimir essas dúvidas. Atualmente, muitos também têm dúvidas quando o assunto é acerca dos que já dormem, dos que já morreram. Porém, a palavra de Deus assegura-nos que os mortos hão de ressuscitar. Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí é o que Paulo fala aos Tessalonicenses no versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, né? Deus, aqui Paulo está dizendo que quem morre em Jesus não morre, ele dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Em outra ocasião, tratando desse mesmo assunto, Paulo ainda afirma: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, Jesus foi feito o primeiro, né? Porque assim como a morte veio por um homem, que era Adão, nós já lemos lá em 1 Coríntios 15, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós já lemos lá 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao 23. Não precisamos nos preocupar com aqueles que já dormem com o Senhor, pois quando chegarmos aos céus, nós os encontraremos, porque todos nós iremos juntos, todos os salvos que morreram em Cristo, com os que estão vivos em Cristo, seremos todos arrebatados para o céu, né? Então aqui nós temos a ignorância dirimida acerca dos mortos e a primeira e a segunda ressurreição. O que é isso? É a ressurreição dos salvos, daqueles que esperam a volta de Jesus. O primeiro a dar início à primeira ressurreição foi Jesus. Então Jesus começou o processo de ressurreição daqueles que vão se salvar. Ninguém reviveu vencendo a morte física definitivamente ou para sempre antes dele, antes de Jesus. Isso significa que todos os profetas, reis, homens e mulheres de Deus, desde Adão e Eva, estão ainda mortos aguardando a ressurreição. Cristo é as primícias dos que dormem,
conforme nós lemos em 1 Coríntios 15, 20. Contudo, na primeira ressurreição, farão também parte desse evento glorioso as duas testemunhas, de que fala lá em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Também farão parte dessa primeira ressurreição essas duas testemunhas. Se você abrir aí em Apocalipse, capítulo 11, nós vamos ler apenas alguns versículos. Apocalipse 11, em que trata das duas testemunhas, quando ele diz: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, logo fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E aí ele vai falando que essas duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova sobre a terra, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, como Moisés fez lá sobre o rio Nilo, e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Por isso alguns pensam que uma dessas testemunhas é Moisés. Versículo 7, quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as maltratará, e as matará, na verdade, Versículo 8, jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E aí ele vai falando das duas testemunhas, E depois daqueles 3 dias e meio, veja o versículo 11, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então veja que é o que ele está falando aqui. As duas testemunhas farão parte dessa primeira ressurreição. O grupo dos mártires, aqueles que aceitarão a Cristo, também na grande tribulação, eles também farão parte do arrebatamento. Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, olhei e vi, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aqui então nós temos a visão dos mártires na glória. Esses também ressuscitarão. A segunda ressurreição, aqui que é o problema, será para os ímpios após o milênio. Então, está lá em Apocalipse, se você abrir aí, Apocalipse capítulo 20, os versículos 5 e 6, que nós leremos na melhor Bíblia de estudo, que é a Bíblia de estudo pentecostal da CPAD. Mas os outros mortos não reviveram, ou seja, os ímpios que morreram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, a transformação desses vivos, eles serão ressuscitados para quê? Para
o julgamento final, o juízo final, né? Veja que a segunda ressurreição será para os ímpios, após os 1000 anos que Jesus reinará aqui na terra, tá? E aí lá a partir do versículo 11 fala do juízo final, e aí todos os mortos, grandes e pequenos, versículo 12, eles vão se abrir os livros e eles serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, se eles serviram a Deus aqui nessa terra ou não, e como é que vai ser o julgamento dos ímpios depois do milênio no juízo final. Então, nós temos aqui que a primeira ressurreição é só para os salvos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e a segunda ressurreição é para os ímpios, para o julgamento, o dia do juízo final. Número 3, a transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Então, que é o famoso arrebatamento que nós estamos estudando aqui, o arrebatamento para quem estiver vivo, para quem não tiver morrido, né? Então, suponhamos que Jesus venha agora. Eu e você, nós estamos vivos. Nós somos crentes, nós estamos servindo a Deus. Então, a gente não vai morrer. A gente será transformado. Então, veja aí. Os salvos que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados e transformados. Nós já lemos lá 1 Pedro 4,17. A transformação dos vivos, a própria Bíblia diz, é um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Ele está citando 1 Coríntios 15, 51 a 53. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Pela transformação, o corpo se tornará espiritual e glorificado. Então, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós teremos corpos gloriosos, corpos glorificados, corpos espirituais, assim como são os anjos hoje, anjos, arcanjos e todos os seres que habitam os céus, que são seres espirituais. Nós também seremos seres glorificados e espirituais. Nós não teremos mais problema com altura, com profundidade, com largura, com dimensão, não teremos mais problemas com a lei da gravidade. Não, nós seremos glorificados e seres espirituais. E aí ele continua, diz a Bíblia que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Está lá em 1 Coríntios 5, 15, verso 50. Com corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus, está lá em Filipenses, abra sua Bíblia em Filipenses 3, 21, é um pouquinho antes aí de Tessalonicenses, e Colossenses. Aí você tem Filipenses 3, 21. Então, com corpos glorificados e semelhantes ao de Jesus, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, glorificado, transformado, e aí então os salvos poderão ir ao encontro do Senhor nos ares. Então, assim, nós vamos poder voar para encontrar com Jesus nas nuvens, para entrar na eternidade. Então, resumindo esse assunto, esse tópico que nós vimos, os que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo serão arrebatados, e os que morreram em Cristo
ressuscitarão também para a vida eterna. Portanto, nenhum salvo vai primeiro nem vai em segundo. Todos os salvos de todas as épocas serão arrebatados ao mesmo tempo a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Antes do arrebatamento e depois do arrebatamento, o que acontece? Antes, primeiro, é preciso vigilância, é preciso vigiar. Nós já estudamos na lição número 4 a importância de estar alerta e vigilante, porque Jesus voltará. Então, é preciso vigilância. Como já é do seu conhecimento, todo crente deve estar preparado a cada dia, a cada instante para o arrebatamento. Ao deitar e ao levantar, o crente precisa estar preparado espiritualmente, pois quando a trombeta de Deus tocar, anunciando a volta de Cristo, não haverá mais tempo, um segundo sequer, para alguém se preparar. Então, não tem como se preparar na hora, tá? Não vai ter tempo. Os pais não poderão avisar os filhos, os esposos não poderão avisar as esposas e vice-versa. Todos esses alertas devem ser dados agora, no dia que se chama hoje, porque no arrebatamento os eventos finais serão de uma rapidez surpreendente, que a Bíblia chega a chamar, em 1 Coríntios 15:52, num abrir e fechar de olhos. Se você abrir e fechar os seus olhos, você não consegue medir a velocidade, são milésimos de segundos, né? Tem que ter instrumentos apropriados para fazer essa medida. Portanto, é num abrir e fechar de olhos, não vai ter tempo para aviso e nem para preparo de última hora. Segundo, depois nós viveremos felizes para sempre. Essa é a nossa esperança, é o que a Bíblia nos dá de esperança. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus, voltará para buscar a sua amada igreja. João 14, verso 3, ele falou para os discípulos: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo que está reunido em toda a terra. A igreja, a noiva do Cordeiro, há de se encontrar com seu noivo. Aqui é uma outra metáfora para a igreja. Haverá um casamento espiritual entre Jesus e a sua igreja. Há de se encontrar com seu noivo nas nuvens e viverão felizes por toda a eternidade. Desde o seu início, a igreja tem sofrido todo tipo de perseguição e infortúnio, mas em todos os embates a igreja saiu vitoriosa, porque Jesus, o noivo, afirmou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está lá em Mateus 16:18. Jesus falando para Pedro sobre aquela declaração que ele dera, né, de que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Então a igreja foi fundamentada sobre esta declaração de que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, atualmente a igreja, todos os crentes são perseguidos em muitos países, mas a noiva do Senhor subirá ao encontro dele para encontrá-lo nas nuvens, conforme nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4:17. João viu o final da história dos cristãos e alegrou-se muito. Está lá em Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro,
e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, haverá um casamento, haverá a reunião da igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo de Nazaré, e haverá uma festa eterna na eternidade. Então, resumindo, antes do arrebatamento, nós estamos sujeitos às lutas e intempéries da vida, mas depois do arrebatamento, nós viveremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, concluindo nesse grande evento que é o arrebatamento da igreja, esperado por todos os salvos, dar-se-á a reunião de todos os filhos de Deus que nele creem desde a fundação do mundo. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tenha esperança e procure purificar-se cada dia mais, pois em breve a igreja do Senhor não estará mais neste mundo tenebroso. E ele nos dá aqui uma referência de 1 João, capítulo 3, versículo 3. 1 João 3:3, em que ele diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, todos os salvos em Cristo devem buscar a santificação e viver uma vida de pureza. Assim nós vimos, então, o arrebatamento da igreja, sobre a ignorância dos mortos. Todos os salvos serão arrebatados, a primeira e a segunda ressurreição, e como nós que estamos vivos antes do arrebatamento devemos viver, ou seja, em pureza e santidade. Que Deus te abençoe, que essa lição sobre o arrebatamento da igreja cale fundo no nosso coração e nós tenhamos uma esperança viva. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo e os galardões. O que vai acontecer logo que nós entrarmos na eternidade? Quais são os eventos? É isso que nós veremos na próxima aula, permitindo Deus. Um abraço apertado, Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.